Olá pessoal, a gente está com o Marcelo Nunes de Oliveira, ele é coordenador-geral do CAGE e está aqui no FinTouch para falar sobre o papel do regulador no ecossistema de fintechs e em todo o sistema financeiro. Muito obrigada pela sua presença, Marcelo. Bom, a gente tem visto o assunto de regulação muito pulsante no ecossistema de fintechs, né? Ano passado a CVM soltou uma resolução para crowdfunding, o Banco Central este ano também regulamentou as fintechs de crédito. Os reguladores estão se movimentando, né? De maneira geral, como é que está o diálogo entre o ecossistema e os reguladores? Então, eu posso falar em nome do CAD, obviamente, que a nossa relação com os reguladores, Banco Central e CVM, é muito bom. A gente tem tido contato constante com eles ao longo de algumas investigações que nós temos em comum, tanto no CAD quanto no Banco Central. Em relação ao ecossistema de fintechs, a gente tem tido contato com algumas empresas já há algum tempo. Eu acho que esse contato com outras empresas tem se intensificado este ano, né? A questão de criptomoedas tem surgido muito forte recentemente, né? E o papel do CAD basicamente é promover a concorrência, impedir que agentes tradicionais do sistema financeiro ou de qualquer outro setor da economia brasileira imponham dificuldades, barreiras à entrada a novos competidores, criem dificuldades ao surgimento de novas empresas ou que elevem o custo desses novos competidores. Então, o papel do CAD é monitorar os mercados e, eventualmente, agir quando identifica condutas que tendem ao fechamento de mercado, a monopolizar determinado mercado e, com isso, gerar efeitos negativos para o consumidor. Qual é a pauta hoje quando a gente fala de ecossistema de fintech? O que vocês estão tratando agora? Bem, o CAD não tem uma pauta em si, porque ele não é um regulador. O regulador, talvez, ele tenha assim, agendas, né, regulatórias para a promoção de concorrência e outros assuntos relacionados à atuação de cada mercado, cada regulador. O CAD ele não é um regulador, na verdade, ele promove a concorrência em qualquer mercado. Então, nós agimos muito reativamente, ou seja, recebendo denúncias do mercado de empresas, de consumidores, clique denúncia, ouvir representações, nós agimos em processos administrativos, né, para investigar condutas que possam ser anticompetitivas, né? Obviamente que a gente tem estado mais atuante e atento ao mercado financeiro de alguns tempos para cá, dado o surgimento de novas empresas, intenso surgimento de novas empresas nesse mercado, né? Esse advento das fintechs e possíveis comportamentos anticompetitivos dos bancos tradicionais. Então isso tem chamado nossa atenção, especificamente para esse mercado nos anos recentes, tá? Mas não que a gente tenha uma agenda para atuar nesse mercado em si, mas é um mercado que tem suscitado muitas discussões, muito debate, muitas dúvidas a respeito do comportamento dos agentes incumbentes. Então isso acaba por promover decisões internas no CAD e também promove novas investigações relacionadas a esse mercado, tá? Mas a gente tem atualmente alguns casos relacionados a criptomoedas, emissores de cartão de crédito, mercado de credenciamento, né, de maquininhas, é um mercado que a gente atuou bastante nos últimos 2 a 3 anos. São mercados que a gente talvez tenha tido um foco maior nos últimos anos. Esses comportamentos anticompetitivos que vocês têm observado, eles têm diminuído nos últimos anos em relação às fintechs? Eu não posso te falar que tem diminuído. É difícil falar de um ambiente de mercadológico como um todo. O que eu posso dizer é que eu tenho notado da parte das empresas, tanto fintechs quanto das empresas tradicionais, uma maior preocupação em estar em conformidade com a legislação antitruste, anticoncorrência. Eu acho que, na verdade, a gente tem um efeito aí talvez de lava-jato nos últimos anos que promoveu muito o tema compliance nas empresas, né? Isso, obviamente, o antitruste é um dos pilares do compliance. Então, eu posso dizer que a atuação do CAD com o regulador nos últimos anos tem, de um lado, estimulado as empresas pequenas a nos procurar para trazer esses problemas, porque vem no CAD resposta, ou pelo menos iniciativas para minimizar os problemas que eles enfrentam. E da parte das empresas investigadas, dos agentes tradicionais, a gente tem percebido já alguma mudança de comportamento, aparente pelo menos, né? Uma tentativa de se adequar mais à lei antitruste, estar em conformidade com a legislação e coibir comportamentos anticompetitivos. Obviamente que é apenas uma percepção, não posso afirmar que isso é um comportamento definitivo, perene, mas que a nossa atuação tem suscitado essa discussão e eu tenho percebido alguma preocupação maior, não que tenha
acabado por completo essas práticas, mas uma preocupação maior das empresas em estarem em conformidade com a legislação antitruste. E o CAGE ele tem percebido um diálogo mais transparente, um relacionamento melhor entre bancos, instituições tradicionais, o sistema financeiro e fintechs? Posso falar que nas investigações que nós temos conduzido no CAGE, a gente tem visto as empresas se preocupando em se adequar, em mudar comportamentos, em mudar condutas, práticas comerciais que podem ser vistas como anticompetitivas. Se isso é geral, isso eu não posso dizer realmente, porque é uma percepção limitada daquilo que nós estamos investigando. Então, eu falar que isso é geral, isso é em relação a todas as fintechs, em todos os setores, seria extrapolar um pouco o escopo do que eu tenho conhecimento. Mas dentro do nosso processo, das nossas investigações, a gente tem percebido alguma mudança de comportamento de tentar estar em conformidade, em se adequar para mudar práticas que possam ser vistas como anticompetitivas. Perfeito. E qual é a sua percepção de uma maneira geral para o futuro, assim, em termos de tendência, tendo em vista que o CAGE ele é um instrumento que permite, que abra as portas para a inovação, né? Bem, eu acho que da parte do CAGE, eu acho que tem uma intenção da gente seguir com essa agenda, não só em relação ao setor financeiro, eu acho que em todos os mercados a gente tem tido um incremento nas ações de combate a cartéis nos últimos anos muito relevante. O programa de leniência também crescendo bastante, acordos com as empresas também cresceu bastante nos últimos anos. Então, eu acho que a intenção nossa realmente é continuar nessa pegada de intensificar as investigações, tá? Mudar o comportamento das empresas no mercado, entender que concorrência é necessário, o Brasil em geral não tem uma cultura de concorrência, então trazer essa cultura de concorrência para a economia brasileira é essencial para a gente trazer mais competitividade para a economia. O Brasil também já é um país pouco competitivo e isso passa por empresas competirem mais, tá? Internamente, para ser competitivas e depois poderem concorrer lá fora. Então, nossa intenção realmente é continuar nessa pegada de investigações, incremento das investigações, possivelmente aumento de punições para aquelas que não se conformam, tá? E uma interação constante com os reguladores também, para aprofundar o conhecimento dos mercados e, eventualmente, dos problemas que esses mercados apresentam também. Perfeito. Marcelo, muito obrigada pela sua participação aqui no FinTech.